Bem-vindos ao Saúde em Digital, um podcast da Doc24 que nos permite refletir e conhecer as tendências de inovação e tecnologia aplicadas à saúde e ao bem-estar. Neste episódio, falaremos sobre a digitalização dos hospitais no Brasil. E convidamos Felipe Reis, diretor médico de transformação digital na Fox, consultoria em saúde digital, para falar sobre a temática. Seja bem-vindo, Dr. Felipe. Obrigado, Karen. Obrigado a Doc24 pelo convite. É um prazer estar falando com vocês. Bom, Dr. Felipe, a digitalização da saúde ela foi muito impulsionada pela pandemia e hoje nós vivemos uma grande movimentação no setor. Com relação à digitalização dos hospitais, ela é uma tendência em expansão no Brasil. Você poderia nos dar uma visão geral de como essa revolução ela está acontecendo? Perfeito, Karen. De fato, a pandemia ela foi um bom catalisador para que as lideranças, o mercado de saúde de uma forma geral, entendesse a importância da transformação digital e, mais especificamente, inclusive, de alguns aspectos da transformação digital. Por exemplo, a própria telesaúde foi algo bastante impulsionado pela pandemia, seja por aspectos legais, seja por uma necessidade do mercado mesmo. Canais digitais, a ampliação dos canais digitais foi algo profundamente ampliado. Eu diria que nos últimos anos nós também tivemos um bom impulsionamento da área de segurança da informação. Isso tem muita relação com casos importantes que nós tivemos de invasões, né, de grandes organizações de saúde e principalmente devido à LGPD. Então isso aqueceu o tema no mercado e fez com que as pessoas se importassem mais com isso. Mas a verdade é que nós não avançamos tanto quanto nós deveríamos ter avançado. Eu acho que as pessoas mais entenderam a importância e começaram a falar sobre o assunto, porque de fato as coisas aconteceram de uma forma ampla e geral no Brasil. Talvez em telesaúde seja o que realmente nós avançamos mais, mas em outros aspectos nem tanto. Isso se deve a alguns fatos. Transformação digital é algo caro. Não é barato, não é algo trivial e simples de se fazer, requer conhecimento para se fazer, e nós não estamos num momento, no mercado privado de saúde, num momento de tranquilidade e de bonança, muito pelo contrário, né? Existe uma pressão econômica grande. No setor público, o financiamento do SUS é uma questão delicada já há bastante tempo, mas assim, no mercado privado, eu acho que o que está acontecendo mais recentemente, que eu consigo notar nos últimos anos, é que a pressão por resultado financeiro dentro do mercado está fazendo com que as pessoas enxerguem a importância da transformação digital como um promotor de eficiência operacional dentro das organizações de saúde também. Então, sim, é uma tendência, as coisas estão acontecendo, as pessoas enxergam a necessidade mas nós temos aí um gap de financiamento, que eu acho que é uma questão de ajuste de mercado, que isso vai acontecer, isso é natural quando alguma coisa está surgindo e crescendo rapidamente, e tem um gap de conhecimento, ou seja, como fazer transformação digital. Tá certo. Então, esse, para você, também são os principais desafios hoje que os hospitais enfrentam para adotar essas tecnologias digitais. Exato. Para mim, a questão do investimento é algo importante, e aí as organizações precisam ser criativas e saber priorizar. O que investir, que tipo de retorno isso me traz, por que eu estou investindo nisso, aspectos um pouco mais estratégicos. E aí, por falar em estratégia, me traz ao segundo ponto, que é o objetivo. A transformação digital ela não pode ser algo simplesmente pela beleza ou porque é legal. Não, ela precisa atender a objetivos concretos de negócio das organizações. Precisam atender anseios da nossa população. Então, para mim, tem um aspecto de financiamento, de gap de conhecimento, como eu falei, e isso nos leva a uma questão também de construir estratégias, objetivos estratégicos, ter claro como isso, para que isso vai ser feito. E um próximo ponto é como vai ser feito. Algo que é muito novo, algo que eventualmente, naturalmente, modifica o processo dentro da organização.
o Cláudio, né, que é o nosso CEO aqui na Focus, ele sempre fala uma coisa interessante, que é assim, digitalizar, a transformação digital não é simplesmente pegar o que está no papel e colocar dentro do computador da mesma forma. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Aliás, isso não é possível, não é saudável que seja feito. Então, transformação digital, ela passa necessariamente por questões de mudança de processo, incorporação tecnológica, sem dúvida, mas mudança também comportamental, de como as pessoas se portam diante da tecnologia, que tem a ver um pouco com cultura digital, né, que é um outro aspecto que a gente pode abordar mais adiante. Tá certo. E, doutor Felipe, saindo um pouquinho do âmbito aí das organizações, dos hospitais, como esse processo de digitalização impacta também na experiência dos pacientes? As tecnologias digitais, Karen, elas trazem uma possibilidade muito interessante, uma coisa maravilhosa, que é o que a gente chama de personalização em massa, que é conseguir tratar necessidades específicas, né, num nível individual, ou pelo menos em pequenos grupos, né, vamos lá, num núcleo familiar, por exemplo, tratar aquelas especificidades maciçamente, ou seja, de toda a população. Então, você conseguir enxergar isso. Então, esse é um dos grandes benefícios e é uma das coisas que mais impulsiona a boa experiência das pessoas, né? Os exemplos clássicos de experiência dos clientes, né, são a Disney, enfim, as questões de modelo de compra de algumas grandes plataformas, e o que tem de aspecto de diferente nesses modelos é como essas empresas conseguem enxergar necessidades muito individuais, como quando você está lá na Disney e parece que aquilo foi feito especificamente para você, embora você nunca tenha pisado lá antes e ninguém tenha te perguntado se você gosta daquilo ou não, para poder fazer. Então, enfim, esse modelo de personalização é algo que impulsiona muito a experiência. E isso dentro da saúde vai ser muito importante, tanto do ponto de vista de uso, de usabilidade, o paciente como cliente usuário de um sistema, mas também de aspectos específicos da saúde, né? Porque as pessoas, a gente conseguir enxergar aspectos de saúde num nível muito individual, muito provavelmente vai trazer ganhos de nível de saúde muito grande, né? Então, esse é um primeiro aspecto, e aí o ponto disso falta dados. O problema de dados e aí vamos lá, falta dados assim, falta maturidade das organizações com dados. Há pouco tempo eu vi uma entrevista de um ex-executivo da Google, né? E ele brincando que a saúde é um cemitério para as grandes corporações de tecnologia. Porque muitas grandes corporações de tecnologia nas 2 últimas décadas vieram para o mercado da saúde de forma mais ousada. Todas elas estão no mercado de saúde, estão fazendo grandes trabalhos, mas de um outro modo, mas algumas entraram com um pouco mais com um pouco mais de mão na massa, digamos assim, dentro da saúde, e com iniciativas que fracassaram, vamos dizer assim. E uma das coisas que fez essas organizações fracassarem é a desestruturação, a verdadeira, vou dizer assim, mas a verdadeira bagunça de dados, por exemplo, que nós temos. As organizações se planejaram mal com dados. Para você ter uma ideia, quem mais fala de dados, da importância de se ter registros de saúde dos pacientes, dos clientes, não são as organizações, é o Conselho de Medicina, o Conselho de Enfermagem, que fica falando que é importante a gente registrar os dados corretamente dentro do prontuário, porque eticamente é nossa responsabilidade com o paciente, o outro por uma segurança legal. Veja, isso não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está falando de personalização. Então, já existe um gap imenso a respeito do propósito do uso de dados, de registro de dados dentro da saúde no Brasil. Isso, para mim, é um problema grande. E a falta desse propósito em ter dados, né, leva a um segundo problema, que é a falta de estratégia de dados, né? Ou seja, para eu poder ter dados para tomar decisão e olhar esses aspectos de personalização, eu preciso ter dados de qualidade, bem trabalhados, eu preciso ter pessoas que saibam trabalhar bem esses dados, etc., para nos levar a essa questão da personalização, que com certeza será um grande impulsionador, já tem sido para as organizações que estão um pouco mais à frente, já tem sido um grande diferencial para a personalização e, por consequência, para a experiência do cliente. Um outro aspecto que eu considero muito importante, que a gente teve algum avanço
na pandemia, no pós-pandemia, que são os canais digitais, né? Ou seja, o paciente é em contato com seus cuidadores de saúde, com seus provedores de saúde, através de melhores canais digitais. Isso passa pela telesaúde, pelas plataformas de telesaúde que têm evoluído, passa por outros ferramentais, outras possibilidades também, por exemplo, os sistemas de check-in, os totens automatizados, enfim, o acesso eletrônico do paciente aos seus dados de saúde, que é algo fundamental, é direito do paciente poder acessar seus dados de saúde de qualquer lugar, a qualquer momento. Isso vai trazer um nível de experiência muito grande, porque no final das contas, o paciente ele quer se sentir, ele quer informação, ele quer se sentir cuidado, mas sem se sentir invadido. Então, a gente precisa setar muito bem essa questão de como é que a gente oferece cuidado para o paciente, deixa os recursos disponíveis, ajude-o a se apropriar das suas questões de saúde, e veja que eu não estou falando de questões de doença, que a gente cada vez mais tem que migrar para uma relação do paciente de cuidado de saúde, em que ele interage com esses agentes, né, com esses provedores, por episódios de saúde, não por problemas de doença. Então, esses aspectos dele se apropriar dos cuidados de saúde é super importante, mas, ao mesmo tempo, é extremamente incômodo a gente, como cliente, usuário, etc., toda hora receber um questionário sobre a minha saúde, perguntar se eu quero fazer alguma coisa, se eu fiz não sei o quê. Eu não quero, eu não fiz, eu não vou fazer, enfim. Então, como é que a gente equilibra esse acesso, essa informação, esse sentimento de estar sendo cuidado, com também o não incomodar e não invadir os pacientes? Isso é algo que mais uma vez, talvez as respostas, muito provavelmente as respostas estão nos dados, em como esses clientes se comportam, em como eles desejam ser tratados, mas também um equilíbrio, o bom senso, a ética profissional também, que é super importante, né? Aspectos legais que precisam ser regulados, por exemplo, a própria Lei Geral de Proteção de Dados abrange boa parte desses cuidados, mas eu acho que tem um caminho aí nesse equilíbrio entre cuidar, entre oferecer cuidado e não invadir, não exceder, respeitar as vontades do cliente, que tem mais uma vez a ver com personalização. E então eu acho que esses canais digitais é um segundo aspecto que a gente precisa evoluir bastante. Eu acho que esses dois são os grandes impulsionadores da experiência do paciente. Sem dúvidas. E sobre esse cenário, né, de digitalização aqui no Brasil, doutor Felipe, tem uma ideia de quantos hospitais já são considerados digitalizados? Acho que a gente tem dois parâmetros que a gente pode utilizar para falar de hospitais digitalizados. A gente não tem hoje nenhuma pesquisa totalmente abrangente do cenário nacional, mas partindo de dois dados que nós temos que são concretos. Um é a RIMS, né? A RIMS é a maior organização de saúde digital do mundo, né? É uma organização fundada nos Estados Unidos, mas é uma organização atualmente global, inclusive presente aqui na América Latina. E hoje nós temos no Brasil, a RIMS, ela certifica hospitais digitais, né? Os hospitais que se interessam por se certificar como hospitais digitais, a RIMS promove essa certificação através de um rigoroso processo de auditoria e avaliação. E nós, no Brasil, hoje nós temos 5 hospitais apenas, que são o estágio mais elevado da RIMS. A RIMS audita e certifica esses hospitais do nível 1 ao nível 7, e hoje nós temos no Brasil 5 organizações nível 7 pela RIMS. O outro dado que a gente pode utilizar para entender é um trabalho que a Folks faz. Hoje é a maior base de conhecimento do Brasil sobre o nível de digitalização das organizações de saúde no Brasil, não somente para hospitais, mas para todos os tipos de prestadores de assistência à saúde. E nós desenvolvemos um método há cerca de 4 anos, um pouco mais que isso, chamado Índice de Maturidade Digital na Saúde. Foi desenvolvida essa ferramenta através de muita pesquisa,
A gente utilizou como referência modelos de medição de maturidade digital do mundo inteiro, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da própria RIMS, e construímos esse novo modelo, e ele tinha como objetivo ser um modelo de medição de maturidade que houvesse comparabilidade entre as organizações, fosse acessível, fosse de fácil entendimento, auto-aplicável e gratuito. E hoje é assim. Então, depois a gente pode deixar na descrição do vídeo aqui o link para as organizações que quiserem se avaliar quanto ao seu nível de maturidade digital. A gente pode deixar o link disponível na descrição do podcast. E a gente também publica o mapa da transformação digital da saúde, que é um documento que mostra como essas organizações que se autoavaliam estão. Então, esse talvez seja o segundo dado que a gente pode utilizar para responder essa sua importante pergunta. O índice de maturidade digital dos hospitais brasileiros hoje está por volta de 44,1% no nossa última publicação. Essa é a média do índice de maturidade digital das organizações numa escala percentual, né? Ou seja, de 0 a 100, 44%. Nós temos aí cerca de 10 hospitais que a gente chama que estão 10 organizações, perdão, que a gente considera, a gente graduou nesse corte em 4 quartis, vai desde o estágio de evolução, aliás, desde um estágio de uma organização mais conservadora até um estágio de inovação, que as organizações estão mais avançadas. Nesse estágio de inovação, a gente tem hoje no Brasil 10 organizações que têm um índice de maturidade digital acima de 75%. Ou seja, são muito poucas. Se a gente for pegar um corte um pouco mais abaixo, que a gente chama de estágio, que esses 44% estão no estágio de evolução, né? Mas que a gente está ali na faixa dos 50% a 75%, que a gente chama de sofisticação, são as organizações que já conseguem extrair mais valor da transformação digital. Elas já estão começando a ver o impacto da transformação digital na sua operação, e isso gerando eficiência, gerando valor para essa organização. Então, nesse nível, que estão nesse nível de sofisticação que a gente chama, a gente tem por volta aí de 81 organizações. E no nosso método, a gente divide essa maturidade digital em 2 dimensões. Quais são essas dimensões? Um é a adoção tecnológica, que é o quanto essa organização já tem processos digitais. Ela já não só incorporou sistemas, mas incorporou práticas digitais, modelos digitais, processos digitais. Então, esse é a adoção tecnológica. A outra dimensão é a dimensão de preparação para a jornada digital, que tem a ver com aspectos estratégicos, culturais, comportamentais e de sustentação dessa jornada digital. Não adianta você sair adquirindo, incorporando um monte de tecnologia se você não sabe fazer o que fazer com ela, como extrair valor dela e como sustentá-la. Então, a gente divide no nosso método nessas 2 dimensões. Se a gente for falar das organizações que têm um equilíbrio entre essas 2 dimensões, ou seja, a gente tem mais de 50% nessas 2 dimensões, nós estamos falando aí de 49 organizações. Eu falei errado, o número de organizações que tem mais o DMI acima de 50%, que estão naquele estágio de sofisticação ou inovação, são por volta de 81 organizações de saúde, tá? Então, basicamente, a gente tem um número muito pequeno de organizações, e aí só para dar o universo, né, na nossa base de conhecimento, a gente tem aí 280 organizações. No estudo que nós publicamos, a gente tinha um corte de 175 hospitais, foi o mapa da transformação digital, que foi um estudo que nós publicamos em janeiro desse ano. Hoje, na nossa base, nós temos aí no Brasil 286 organizações com esse índice de maturidade digital e com esses números que eu falei anteriormente. Ou seja, nós temos uma representação pequena do universo de organizações de saúde no Brasil, mas é o melhor dado disponível, não existe um estudo melhor do que o nosso em relação ao nível de maturidade digital. E nós, infelizmente, temos um número muito pequeno de organizações que a gente pode considerar altamente madura, digitalmente maduras, assim, num alto nível, num nível de inovação, são muito poucas, num nível de sofisticação é um universo um pouco maior, mas ainda estamos começando a navegar isso. Só comparando, assim,
trazendo um dado comparativo, enquanto no Brasil a gente tem esses dados, né? Ou seja, se a gente for considerar, por exemplo, o uso avançado do prontuário eletrônico ou o uso consistente do prontuário eletrônico, enquanto isso nos Estados Unidos já é 90% das organizações, no Brasil, muito provavelmente, a gente está aí abaixo dos 30%, se a gente considerar todas as organizações de saúde, públicas, privadas, etc., todo o universo das organizações brasileiras. Certo. E com relação à distribuição geográfica, né? Essas organizações, elas estão mais centralizadas em alguma região? Assim, Karen, é difícil dizer a respeito dos dados que a gente tem, porque a nossa pesquisa ela não é representativa da distribuição geográfica das organizações de saúde. Por exemplo, nós temos uma assimetria da concentração na nossa base de dados de organizações de São Paulo em detrimento a outras organizações. Isso por um motivo muito simples. A Folks está sediada em São Paulo, e é natural que nós tenhamos maior influência no ao redor da nossa localização geográfica, né? Embora a gente já tenha um número considerável de organizações de outros lugares, mas nós temos, por exemplo, uma subrepresentatividade na nossa base da região Nordeste, da região Centro-Oeste também. Então, é difícil responder essa pergunta. O que nos parece? Nos parece que a região Sul tem um nível de maturidade digital um pouco maior, assim como a região Sudeste, tá? São regiões que parecem ter um pouco mais de maturidade digital. Mas essa pergunta é muito difícil. E é por isso que a gente convida as organizações a se avaliarem. Por quê? Porque elas vão ter um parâmetro. Primeiro, a gente vai aumentar a nossa base de benchmark, a nossa capacidade de precisão em comparar essas organizações. E dois, que as próprias organizações elas vão poder se comparar e entender onde elas estão dentro dessa curva como um todo. Então, a gente como eu disse, é um método gratuito, fácil, auto-aplicável. As organizações não precisam de nada para poder aplicar, basta que pessoas que conhecem os processos digitais da organização sentem e dediquem um tempo a responder, e daí é possível ter um parâmetro. Essa distribuição geográfica, ela muito provavelmente tem a ver com a distribuição econômica, a concentração de organizações privadas de saúde na região Sul e Sudeste, especialmente prestadores de cuidado, embora a região Nordeste também tenha grandes exemplos assim de nível de maturidade digital muito elevados, né? Tem algumas organizações no Nordeste, por exemplo, nós temos uma organização RIM7, então, que é a Unimed Recife. Então, assim, isso também é algo muito... Na região Centro-Oeste, nós temos a Unimed Rondonópolis, que é uma organização de saúde muito madura digitalmente. Então, nós temos, assim, sim, não é que essas regiões não tenham um nível de maturidade digital, tem grandes organizações, né, organizações muito maduras digitalmente localizadas nessas regiões, mas hoje, com os dados disponíveis, é difícil te responder isso com precisão, e a gente tem alguns insights de como está essa distribuição a partir dali, e também a gente imagina, isso é uma hipótese, imagina que tem a ver com a concentração de instituições privadas e poderio econômico das organizações aqui no Sudeste em relação a ter uma maior maturidade digital de uma forma geral do que está na nossa base. Perfeito, doutor Felipe. E para a gente retomar um pouquinho do que nós falamos nas primeiras perguntas e até entender um pouco mais, quais são ainda os principais obstáculos que a gente precisa superar para alcançar uma digitalização mais abrangente da saúde aqui no Brasil? Eu vou responder essa pergunta um pouco com mais dados do nosso mapa, né, da transformação digital, o documento que nós publicamos no início desse ano. Os dois maiores gaps hoje nossos são dados e informações em que a gente tem um índice de maturidade de 32%. Ou seja, nós precisamos, se nós quisermos elevar a maturidade digital das organizações, a gente precisa trabalhar mais dados e informações. O outro ponto é estratégia de governança. Ou seja, como as organizações tomam decisão, priorizam
criam objetivos específicos de negócio para a transformação digital, que a gente tem um índice hoje de 34,7%, ou seja, um índice muito baixo. Então, a gente precisa melhorar. O que leva, para mim, aos 3 grandes pontos para a gente elevar a maturidade digital. Precisa investir. Não tem mágica, precisa de investimento. Trazendo um outro dado concreto, a FGV publica anualmente o nível de investimento de diversos setores em tecnologia da informação. Enquanto as empresas, no geral, no Brasil, investem 9%, o mercado de saúde em tecnologia da informação, isso custos abrangentes, tá? Licenças, software, pessoas na área de TI, enfim. Enquanto, no geral, as indústrias, o mercado brasileiro investe 9%, a saúde investe 7%. Os hospitais da ANAP, e aí a gente pode chamar os hospitais da ANAP como uma certa elite no Brasil, porque tem lá representados grandes organizações de saúde, né, organizações que têm um nível de governança muito maduros, né, então a gente está usando a ANAP aqui como um corte, que é público nesse documento que a GV publica. Os hospitais da ANAP investem 5%. E veja, vem subindo, vem crescendo esse nível de investimento. Mas um problema é investimento. E como eu disse lá no começo, não tem dinheiro sobrando no mercado da saúde. Então é preciso priorizar. E aí nos leva à questão mencionada anteriormente, que é ter estratégia, ter objetivo. Então, o que eu vou fazer, como que eu vou, por que eu vou fazer, o que isso vai me gerar de negócio. E para poder fazer, para poder executar, precisa de conhecimento. Existe um gap de conhecimento grande, né, nos executivos de uma maneira geral, né, as lideranças. Isso não é dado meu, a KPMG publicou um dado há uns 2 anos atrás, em parceria com o Colégio Brasileiro dos Executivos em Saúde, dizendo que um dos principais gaps de conhecimento da nossa liderança é em saúde digital, que é uma das prioridades, é um dos principais pontos que os executivos reconhecem a necessidade de evolução, mas que é um dos principais gaps de conhecimento. Então, para executar, precisa de conhecimento. Então, uma vez você tendo priorização, sabendo onde você quer chegar, talvez a gente consiga direcionar melhor os recursos que estão disponíveis para isso, além de precisar mobilizar mais recursos. E precisar de conhecimento para executar. E uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente especificar existe dinheiro dentro da organização, existe uma recomposição de custo e investimento dentro das organizações. Porque se você faz um investimento inteligente em tecnologia, em saúde digital, bem planejado, com conhecimento, sabendo como executar, fatalmente isso vai gerar em economia em outros lugares. Então esse dinheiro está lá e ele pode ser usado de forma mais inteligente. De forma nenhuma eu acho que está sobrando dinheiro, que simplesmente precisa gastar mais, mas eu acho que a gente precisa de um modelo econômico mais inteligente para a saúde digital e como usar isso de forma a gerar mais valor para as organizações. Bom, doutor Felipe, para a gente encerrar, como você visualiza o futuro? Eu vejo um futuro, eu sou um otimista, assim, então eu vejo que nós estamos evoluindo. Eu acho que o fato das pessoas reconhecerem a necessidade de promover transformação digital, promover inovação nas organizações, para mim já é um bom começo, Então eu estou bastante otimista, eu vejo as pessoas com mais interesse pelo tema e vejo as organizações cada vez mais interessadas em promover a transformação digital e com bons objetivos, com objetivos que eu considero de atender propósitos muito genuínos. Por exemplo, aplicar tecnologia para melhorar o uso dos recursos dentro da organização. Isso é louvável, né? Ou utilizar a tecnologia, por exemplo, através de plataformas de telesaúde, para aumentar o acesso das pessoas a cuidados de saúde. Então, eu acho que estou bastante otimista. Acho que a gente tem evoluído, a gente tem conseguido gerar conhecimento para que essas decisões sejam tomadas. Eu acho que é um caminho sem volta, né? É uma questão de sustentabilidade das organizações. Então, eu estou bastante otimista. Eu estou bastante otimista, especialmente porque eu sou médico, minha essência é se preocupar com o estado de saúde das pessoas,
e eu acho que temos boas perspectivas para utilizar a tecnologia para, de fato, transformar o nosso sistema de saúde e melhorar a saúde das pessoas, a longevidade, a qualidade de vida delas. Então, eu estou bastante otimista em relação ao futuro. Bom, doutor Felipe, muito obrigada pela participação, obrigada pela Focus também. Saúde em Digital é um podcast da Doc24. Nos encontramos em breve no próximo episódio para seguir conectados com as novas tendências do setor.